Oi, sexto ano, vamos dar início à aula número 5. Muito fácil o assunto dessa aula, né? Que é operações fundamentais. E são aquelas conhecidas, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Né? Quando eu tenho uma adição, eu junto ou somo quantidades. Quando eu tenho uma subtração, eu tiro ou também posso completar ou comparar. Quando eu tenho uma multiplicação, eu vou adicionando parcelas iguais. E a divisão eu vou repartir, né? Bem conhecido de vocês. Aí eu coloco o exemplo, né? De uma adição. Temos aí uma receita que foi usado um queijo, né? Começando com 200 gramas, depois precisou de mais 300, e aí ele pergunta, quantas gramas de queijo serão necessárias para fazer esta receita? Então, eu vou adicionar as duas parcelas, né? Chegando ao resultado de 500 gramas. Coloquei também um exemplo sobre uma subtração. Quantos anos falta para que uma pessoa que tem 11 anos completar 50? Eu vou subtrair, vou pegar 50, que é a idade que eu pretendo saber, menos a idade que eu estou hoje. Então, falta 39 anos para que essa pessoa complete 50 anos. No exemplo 3, eu trago uma multiplicação, certo? 6 irmãos recebem uma mesada de R$ 50 cada um. Qual é o total gasto por esses pais, né? Acredito que é o pai e a mãe que dá. Então, eu pego o valor da mesada e multiplico pela quantidade de filhos ou irmãos. E aí eu vou encontrar. Lembra que eu falei lá na definição que multiplicação são somas de parcelas iguais? Estou aí provando. Então, o gasto seria de R$ 300. Na quarta questão, eu falo de uma excursão de 60 pessoas. E em cada quarto só pode ficar 4 pessoas. Como é que eu vou saber, professora, o mínimo dessa ocupação? Vou pegar a quantidade de pessoas e a quantidade de quartos. E aí eu vou saber quantos quartos serão necessários. 15 quartos, né? Já que só pode ficar 4 pessoas. Pessoal, só para lembrar para vocês, sempre importante, né? Que na divisão exata não há resto. E a inexata, que pode ser chamada também de não exata, vai deixar resto. E esse resto é diferente de zero. Isso aí vocês, né? Façam essa matéria. Eu também acho. Agora a gente sabe isso aí. Operações inversas. A operação inversa da adição é a subtração e da subtração é a adição. Então aí eu trago, quando realizamos a subtração, podemos conferir sua resposta utilizando a adição. Isto porque é a operação inversa da subtração e vice-versa. Então eu tenho aí um exemplo de uma subtração, certo? Depois eu fiz o inverso. E aí, você veja que, lembra disso aqui, pessoal? O minuendo. O minuendo aqui, vai bater com o total. E aqui, o resto vai bater com a primeira parcela. Legal, né? Deixa eu ver aqui. Multiplicação e divisão são inversas. Olha aí a prova. Quando eu peguei o número 124 e dividi por 4, eu encontrei 31. Depois eu peguei 31, multipliquei por 4, achei 124. Olha, eu coloquei aí as duas formas, viu? Multiplicação, o símbolo pode ser esse xizinho ou o pontinho. Beleza? Isso aí, pessoal, não tinha no nosso livro, mas eu quis relembrar os termos da adição. Parcela,
O resultado, soma o total da subtração, minuendo, subtraindo, resultado, diferença ou resto. Agora, olha só aqui. Para tudo isso, para eu mostrar isso aqui a vocês, a relação fundamental da subtração. Que quando eu tenho, ó, vendo aí, ó, quando eu tenho o subtraindo e somo com a diferença, eu vou encontrar o minuendo. Na subtração é o contrário, eu pego o minuendo, subtraio do subtraindo e encontro a diferença. Por isso que é a relação fundamental, né, que é a operação inversa. Na multiplicação, quais são os termos? Multiplicando e multiplicador. Alguns livros chamam de fatores, certo? Mas pode ser também chamado de multiplicando ou multiplicador, certo? Eu coloquei até aí um asteriscozinho para chamamos os termos multiplicados de fatores, certo? Vai depender do livro. Na divisão, a divisão já falei para vocês que podem ser exata ou não exata ou inexata. Esse primeiro exemplo, não deixou resto, então ela é exata. No segundo exemplo, deixou um resto 4, então ela não é exata, ela é inexata. Prosseguindo, vamos ver, a gente viu a relação fundamental da subtração. Agora da divisão, o que acontece? Eu tenho o dividendo, certo? Ele vai ser sempre igual. O quociente vezes o divisor vezes o resto. Mais o resto, quer dizer. Então, ó, olha só, eu fiz aí uma divisão, o dividendo aí, ó, que é 42, tem que dar igual. Se não der igual, alguma coisa está errada. Aí eu pego o 21, que é o quociente, ó, vendo? Multiplico com o 2, que é o divisor, ó, o 2, que é o divisor, tá vendo? E somo mais o resto, que no caso aqui o resto era 0. Ó. Tá vendo? Então, quando eu multipliquei, somei com 0, que o 0 é o elemento neutro da adição, vou encontrar a igualdade. Então, essa relação é fundamental para você verificar se sua conta está certa ou não. Agora vamos para o segundo exemplo. O meu dividendo é quanto? 72. 172. Aí vou pegar, vamos ver a igualdade. Vou pegar o quociente, que é 28, aqui, ó, que é o resultado, né? Vou multiplicar pelo divisor, ó, que é 6. E vou somar. Essa conta, ela não é exata, essa divisão. Deixou o resto 4. Então, eu vou somar. Fiz a continha aqui ao lado, ó, a multiplicação com a adição, e aí está correto. E aí, ó, vocês não podem esquecer. Números pares e números ímpares. Bem fácil, só para vocês sempre lembrar. Identificamos se um número é par ou ímpar. Como? Quando a gente é pequeno, diz um é ímpar, 2 é par, né? Mas o correto é isso aí. Resumindo, é isso. Se o resto da divisão, quando eu divido por 2, for 0, esse número é par. Se eu dividir por 2, sempre por 2, e deixar resto, então esse número é ímpar. Por isso aqui os asteriscos. Os números terminados, aí entra a regrinha do dedinho. Os números terminados em 0, em 2, em 4, 6 e 8 são chamados de pares. Os números pares, quando eu dividir por 2, o resto é 0. Os números, deixa eu pegar outra cor. Vou pegar aqui um amarelo, eu amo amarelo. Ó, os números terminados em 1, 3, 5 e 7 são chamados de ímpares. Por quê? Todo número ímpar
Quando dividido por 2, vai deixar resto. Agora deixa eu subir aqui um pouquinho. Ó, pessoal, aí está o resumo, né, das atividades da nossa aula 5. O livro, a gente já vai para o livro 2, aí tá as páginas. E eu tô morrendo de saudade de vocês. Até a conferência. Beijo!